Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus continue abençoando todo o círculo de oração, as minhas irmãs. Deus tem uma palavra para nós essa noite. Vamos ler no tema? Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17, que é o tema das irmãs. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus? Irmãos, eu estou com um pouquinho de tosse, mas é uma tosse alérgica. Está quase no finalzinho, está terminando, mas se eu começar a tossir, vou tomar um pouquinho de água, os irmãos não se assustem. Vão orando por mim. Meus irmãos, minhas irmãs, o tema proposto para essa noite é o tema que se encontra aqui no livro do profeta Abacuque. E a profecia, ou a palavra profética de Abacuque, ela é um pouquinho diferente dos outros profetas, ou a maioria dos profetas, no sentido que, normalmente nós vamos ver Deus entregando uma palavra para o profeta, e o profeta entrega aquela palavra para confrontar o povo. Mas em Abacuque nós vamos vendo o profeta olhando para o povo, olhando para o contexto da época, e diante daquilo que ele vê, daquilo que ele percebe, ele vai até Deus, fazendo algumas perguntas para Deus. E Deus vai respondendo a Abacuque. Abacuque, ele é um profeta que ele vai viver um pouquinho antes do cativeiro babilônico. E é um período muito difícil no meio do povo. É um período em que o povo vem de anos de um total declínio espiritual. Como foi falado aqui, aquilo que era conhecido como as 12 tribos de Israel, devido a muitas desavenças, muitas brigas, muito afastamento da palavra de Deus, eles vão caindo em um declínio, aonde eles chegam até um momento que eles acham que eles têm Deus, só que Deus já está muito distante deles. E o Abacuque aqui, ele vai profetizar especificamente para aquilo que nós conhecemos como Judá. E o que ele vê, ou o que ele vê em Judá, era para Judá já ter aprendido, porque os irmãos, as outras tribos que se encontravam mais ao norte, já haviam totalmente sido destruídas por um outro povo. E Deus levantou profetas como Isaías, para avisar que iria vir destruição, e usando o profeta para chamar um povo para o arrependimento. Só que o povo não quis ouvir a palavra de Deus, muito pelo contrário. Mandou matar os profetas. E aí quando chega aqui em Abacuque, Deus não mais está chamando o povo para o arrependimento. Deus vai decretar o seu juízo. Irmãos, Abacuque, ele olha para Judá e ele vê o povo em pecado. Ele diz que ele vê violência,
ele vê iniquidade, ele vê a lei se afrouxar, a sentença nunca sai. O ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. A mensagem de Abacuque é uma mensagem tão viva, tão real nos nossos dias, porque Deus não está falando com um povo estranho a Ele. Se nós fôssemos olhar para os dias que nós estamos vivendo, nós poderíamos dizer, o mundo vai de mal a pior e realmente vai. Mas o problema, irmãos, é que quando nós olhamos situações assim, concernentes ao povo de Deus, ou aqueles que se dizem povo de Deus, o que Abacuque está vendo não é o que está em outras nações, em povos estranhos que não conhecem o Senhor. Não, Abacuque está vendo que as coisas não estão bem no povo que deveria conhecer a Deus. Ou se conhece, não quer obedecer a Deus, não quer seguir os seus mandamentos. E Abacuque está perguntando, Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está contemplando o que está acontecendo, não no mundo, mas no meio do teu povo? No meio da tua igreja? Por que, Senhor? Por que tanta coisa errada? Ou como talvez alguns de nós possa estar se questionando, mas o Senhor não vai agir. O Senhor não vai fazer nada. O Senhor vai deixar as coisas irem desta maneira. Abacuque está falando com o Senhor. Por quê, Senhor? E o versículo de número 1 diz assim, peso que viu o profeta Abacuque, que quer dizer sentença que ele viu. E Deus vai responder ao profeta. Só que às vezes, o que Deus responde para nós, não é o que a gente queria ouvir. Ou não é da maneira que a gente queria ouvir. Deus fala para Abacuque, olha Abacuque, não te preocupas. Eu vou levantar os caldeus. E eles vão vir. Nação amarga e apressada que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Os caldeus vão vir, trazendo juízo diante de Judá. Só que quando Abacuque ouve Deus falando que vai trazer os caldeus, se no primeiro momento ele está sem entender por que Deus não faz nada na mente dele, ou ele ali conversando com Deus, diante da impiedade que ele vê no meio do povo, quando Deus responde, não era a resposta que ele esperava ouvir. Porque ele olha para Deus e fala assim, mas Senhor, como sendo o Senhor tão puro de olhos, que não pode ver o mal, como sendo o Senhor tão puro, o Senhor escolhe um povo que é mais ímpio do que Judá, para corrigir? Como assim, Senhor? Como o Senhor vai fazer isso? Ou como o Senhor pode fazer isso? Irmãos, irmãs, Deus fala, Deus age, Deus opera. O silêncio de Deus muitas vezes não quer dizer que Ele não está vendo, não está agindo. Nós que estamos olhando com os nossos olhos e não entendendo muitas das coisas que estão acontecendo, mas a palavra do Senhor, ela é a mesma, ela não mudou. Todas as vezes que Deus trazia um período de avivamento no meio do seu povo, e Abacuque, ele vai viver num período, num finalzinho do reinado do rei Josias, que foi foi o último rei, aliás, em que o povo experimentou um avivamento, porque foi um rei que o povo fazia tudo errado, mas ele se preocupou em ensinar, em mostrar, tirar a idolatria, ainda que o povo não tirou a idolatria do coração, mas ele se preocupou em mostrar para o povo que eles estavam errados, e isso se veio através do ensinamento da palavra, dos mandamentos, mostrando para o povo o que Deus requeria de fato deles. E Abacuque pegou esse pedacinho. O Senhor não muda. A igreja está no controle das mãos do Todo-Poderoso. Abacuque vai se render à soberania de Deus e entender que Ele controla, que Ele é soberano,
que ainda diante de coisas que nós não entendemos, estamos perguntando para Deus por quê? Por que de tanta coisa? E de tanta coisa errada, não no mundo, como eu disse, o compromisso do Senhor é de tratar com o seu povo, é de corrigir o seu povo, a sua igreja. A palavra do Senhor é para a sua igreja. O mundo já está perdido. Dizer que o mundo vai de mal a pior, irmão, isso vai mesmo. Mas e a igreja? Mas e o povo, que se diz povo de Deus, que carrega o nome do Senhor? Como nós estamos de fato? Como nós estamos vivendo de fato? Pensa alguém que Deus não vê. Pensa alguém que Deus não sonda. Pensa alguém que Deus não vai fazer nada. Mas Ele contempla. Mas Ele age. Mas Ele opera. Mas Ele determina. Porque todas as vezes que o povo ia de mal a pior, era um momento que Deus procurava um coração quebrantado para levantar um homem ou uma mulher com uma voz profética para anunciar a palavra e se levantar e dizer entre as nações: não é assim, não é assim que o Senhor quer de nós. A nossa vida não está boa diante de Deus, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Quando Ele decide colocar as coisas no lugar, Ele faz do jeito dele. O homem entenda ou não, compreenda ou não, Deus olha para Abacuque e diz: eu vou usar os caldeus. Eles vão corrigir o meu povo. Deus faz como Ele quer. Ele age da maneira dele, no tempo dele. E Deus fala para Abacuque: escreve a visão, escreve em tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque esta visão, aleluia, é para o tempo determinado, até o fim falará e não mentirá. Mas o justo viverá pela fé. Não te preocupas, porque Deus vai usar os caldeus, mas Deus também vai exercer juízo sobre os caldeus. Deus é justo. E no meio de tudo isso, no meio de toda essa confusão, a palavra de Deus para o profeta, a mensagem de Deus para o profeta, era que em meio a toda essa confusão de idolatria, de pecado, um povo desviado, os caldeus se levantando. O justo vai vencendo, porque não vive por aquilo que é comum, por aquilo que é corruptível, mas vive pela fé. Aleluia, 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 aleluia. Se as 12 tribos de Israel eram muitos, devido a esse declínio espiritual, a quantidade vai diminuindo. Só sobrou aqui Judá, e ainda do que sobrou de Judá, quando for levado para o cativeiro, vai sobrar muito menos ainda. E não é por causa do povo, mas era por causa da palavra de Deus. Deus está fazendo e exercendo por causa do nome dEle, por causa da promessa dEle. Aleluia, aleluia. No meio de toda essa confusão, a palavra para o povo de Deus é: Deus vai nos conservar. Deus tem poder para conservar a nossa fé. Deus tem poder para conservar a nossa integridade. Aleluia. Não no meio de um mundo corrompido, irmãos, mas hoje as coisas estão tão difíceis que a gente precisa falar que Deus tem poder para nos conservar diante de um povo que se diz evangélico, crente, mas está todo corrompido. Mas no meio de tudo isso, Deus tem poder para conservar a nossa integridade. Aleluia, 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 aleluia. E não importa como estão vivendo, não importa o que estão falando, o que importa é que nós não vamos negociar os nossos princípios.
Aleluia, aleluia. Ele vai nos sustentar. Ele vai sustentar o seu povo. E aí é tão bonito, irmãos. Porque quando o Abacuque, no começo, ele está sem entender e ele vai perguntando para Deus o porquê. O porquê o povo está em pecado e Deus responde. Eu vou fazer, eu vou agir, vou levantar os caldeus. Mas os caldeus, Senhor, eu não estou entendendo. Eles são mais ímpios. Calma, eu vou corrigir os caldeus. O meu povo vai permanecer, aqueles que são fiéis, aqueles que são verdadeiros. Eles vão sobreviver, aleluia, aleluia. E muitas vezes, irmãos, sobreviver não está falando aqui necessariamente aquilo que é visível aos olhos humanos. Mas fala muito mais de conservação da fé. Porque pode até descer a sepultura, mas desceu conservando a fé, desceu conservando a integridade, aleluia, aleluia. Está conservado, guardado em Deus. Aleluia. E aí quando Abacuque começa a entender que Deus é soberano, que Deus é maravilhoso, aí ele vem no capítulo 3 com um lindo cântico, com uma linda adoração, com um lindo hino, dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Aleluia. Olha que bonito, eu ouvi a tua palavra e eu temi quando eu a escutei. E aí ele começa a falar ou pedir por um avivamento. E esse avivamento fala de conservação. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer tudo isso. Eu sei que o povo está em pecado. Eu sei que os caldeus vão vir, Senhor. Mas no meio de tudo isso, mantenha a chama dentro de mim acesa. Senhor, aviva a minha vida, porque eu quero passar por isso. Aleluia. Sendo fiel ao teu nome. Aleluia. Aviva, Senhor. Aviva a nossa vida. Aviva, Senhor, os nossos corações. Mantenha acesa a chama. O Senhor, por diversas vezes, usando Jeremias, que vai profetizar também, depois de Abacuque, com um ministério muito mais longo. E o Senhor usando a Jeremias para falar para o povo. Fala para o povo assim: eu lembro de vocês, como vocês eram no começo. Quando eu os alcancei na terra do Egito, quando eu os livrei, vocês não eram ninguém, vocês não eram nada. Tudo que conquistaram foi por mim. Eu dei vitória para vocês. E o Senhor, meus irmãos, o Senhor falando assim. Deus se posicionando assim, falando nessa linguagem. Que maldade fizeram, ouviram? Que maldade viram os vossos pais em mim? Eu os coloquei numa terra que vocês não plantaram, não produziram e a terra dava fruto. Será que Deus tem faltado na nossa vida? Será que Deus tem faltado a nós? Deus não tem sido bom conosco? Senhor, esta noite quer avivar os nossos corações. Aleluia, o Senhor quer avivar a nossa vida. Para que a gente possa olhar para Deus com um sentimento maior de rendição e adoração. De coisas que nós não entendemos, de coisas que são ruins, que estão acontecendo. Mas se nós nos rendermos a Ele, como Abacuque se rendeu, louvando, adorando a majestade dEle, entendendo que Ele faz como Ele quer. Aleluia, 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 aleluia. Porque quando Abacuque está dizendo, porquanto ainda que a figueira não floresça, Abacuque está dizendo, Senhor, tudo isso que o Senhor falou vai acontecer. O povo está em caminho mau, o Senhor vai corrigir, vai assolar. E que assolação, irmão, não foi pouca coisa. Quando os caldeus vieram, eles entraram em Jerusalém, mataram as crianças, mataram jovens à espada, não tiveram piedade das mulheres. Entraram na casa de Deus, levaram os utensílios para a Babilônia, colocaram fogo às portas da cidade. Que destruição!
Mas era Deus, aleluia. Era Deus, aleluia, aleluia. E Abacuque está dizendo: Senhor, ainda que falte tudo, ainda que a igreja tenha que passar por esses períodos difíceis, Senhor, nós vamos passar nos alegrando no Deus da nossa salvação. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, se a gente tiver que passar, a gente vai passar, mas a gente vai passar alegre, a gente vai passar cantando. Porque o Senhor está conservando em nós aquilo que é precioso. Aleluia. Por que estamos vendo tantos desastres? Por que tantos escândalos? Oh, Senhor. Por quê? Por quê? Aleluia. Porque perderam a alegria da salvação. Aleluia. Porque estamos andando nos próprios desvarios, próprios pensamentos, nos nossos próprios achismos. Aleluia. Mas a palavra nos confronta esta noite. O Senhor nos chama para perto e nos chama por amor e trata com o seu povo por amor. Aleluia. E o justo vai vivendo. E o justo vai avançando. Deus cuida do seu povo. Deus cuida do seu povo. O cativeiro foi o juízo de Deus. Mas por que não dizer que foi o cuidado, o zelo? Porque se Deus não amasse, teria destruído. Mas no meio do cativeiro, no cativeiro, foi para lá com quem Deus tinha algo ainda. O remanescente era pouquinho. Foi pouquinho que ficou. Mas era o pouquinho que Deus ainda tinha obra. Às vezes a gente olha e pensa: Senhor, parece que é tão pouquinho os que ainda querem compromisso com a tua palavra, que ainda não negociam, que ainda te buscam. Não tem problema, irmãos. A multidão, quando ela é confrontada com as palavras de Jesus, vai embora. E Jesus não está preocupado com a multidão. No Evangelho de João, ele pergunta para os seus discípulos: vocês também não vão com a multidão? No capítulo 6. E Pedro diz: Senhor, para quem nós iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Pode vir cativeiro, pode vir os caldeus. Abacuque está entendendo o propósito de Deus, a obra de Deus. Pode vir o que vier, a figueira não vai florescer, o produto da oliveira está mentindo, mas não tem problema. Eu continuo alegre na presença do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, a nossa alegria vem dele. O propósito de estarmos reunidos é para nos alegrar pelo Deus que trabalha na nossa vida, irmãos. A gente não adora e não serve a Ele por aquilo que Ele vai fazer. E tantos de nós tem tantas experiências para contar, de tanta coisa maravilhosa, graciosa, extraordinária, que Deus já fez na nossa vida. E se nos conservar em vida, se Jesus não voltar, tanta coisa ainda Deus tem para operar na nossa vida. Mas tem uma coisa, o motivo principal, a alegria principal, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Porque a fidelidade de Deus, ela não vai se apresentar a nós nem sempre naquilo que nós estamos esperando que Deus faça, do modo como nós estamos esperando. Mas a fidelidade de Deus na nossa vida, ela vai se revelar conforme os anos vão passando. O mundo está cada vez pior. Aí as igrejas que se dizem igrejas cada vez corrompidas, mas Deus vai
conservando a nossa fé, mas Deus vai conservando a nossa vida, e a gente vai amando a palavra, e a gente não vai negociando. Isso é fidelidade de Deus para conosco. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pode faltar tudo, mas não pode faltar Ele na nossa vida. Aleluia. Pode acontecer o que for, sabe lá Deus o que ainda está por vir. O pastor comentou, o pastor Afonso, tantos anos. E eu fico pensando, eu tenho 33, tenho o Juanzinho que tem 2 anos. Sabe lá o que eu ainda tenho para ver pela frente se Jesus não voltar. E o meu filho. Mas as nossas orações devem ser voltadas unicamente, Senhor, nos conserva. Conserva, Senhor, como Abacuque orou. Senhor, aviva, Senhor. Aviva a tua obra, aviva a nossa vida, Senhor. Nos conserva, Senhor. Porque nós não estamos olhando, Senhor, para o fruto da figueira, não. Nós estamos olhando para Ti. O Senhor controla, o Senhor manda, o Senhor domina. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se os irmãos conseguem imaginar comigo, mas a destruição que os caldeus causaram foi grande. Foi terrível, terrível, irmãos. Terrível. A espada cortou. A espada cortou. E o remanescente foi para o cativeiro. Onde eles não tinham mais ânimo para louvar, adorar. As harpas penduradas nos salgueiros. Jeremias, que veio depois de Abacuque, anunciando que quando os caldeus viessem, o cativeiro seria de 70 anos. E os falsos profetas dizendo, não é assim não, igual Jeremias está anunciando. Isso aí não vai ser tanto tempo não, talvez os caldeus venham, mas se vier vai ser poucos anos, 70, imagina, não vai ser tudo isso não. Deus está conosco, a gente é o povo da aliança, a gente é crente. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. A palavra dele não mente, a palavra dele não passa, a palavra dele permanece. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É o trabalhar de Deus conosco nos dias que estamos vivendo. Para todo lado que a gente olha, a gente só vê notícia ruim, a gente só vê dificuldade. Se a gente ficar olhando, a gente vai ficar como Abacuque sem entender, Senhor, mas por quê? Mas porque Deus está nos convidando esta noite, meus amados, a não nos preocupar com tantas assolações, se preocupar no sentido de orar, de entregar nas mãos de Deus, sim, mas no sentido de não mover a nossa alma, que venha nos impedir de adorar a Deus, de estar na presença dEle. A obra de Deus continua, a igreja, ela continua, ela vai avançando. É mistério de Deus, a igreja vai avançando. Guardada, escondida, nem que seja pelos desertos, mas Deus está escondendo, Deus está guardando. A igreja do Senhor, ela vai avançando, ela vai progredindo. Aleluia, 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 aleluia. Os fiéis são conservados. Ontem, eu fui com meu esposo lá em Taubaté. E na madrugada anterior, eu tive um sonho. E no sonho eu sonhei que nós estávamos indo para Taubaté e no meio do caminho, o carro dele sofria um acidente tão grave que dava perda total. Nosso carro, né? Foi um dia antes. E aí no outro dia eu não falei para ele, com medo de preocupar ele. E aí eu comecei a orar de manhã, passei a manhã inteira orando, entreguei a Deus.
E quando nós estávamos indo para Taubaté, nós estávamos no carro dirigindo na Dutra e atrás de nós se aproximou uma ambulância e colou nele pedindo passagem. Aí ele colocou o carro para a direita e a ambulância passou. Quando chegou pouco ali na frente, tinha um acidente. E quando eu olhei assim, Deus testificou no meu coração. Era para ser vocês aqui. Mas na noite anterior, Deus mostrou, Deus avisou. Me chamou para oração e Deus deu livramento. Aleluia. 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 Deus conserva a igreja santa, a igreja que se purifica, que se guarda. O justo vai vivendo pela fé, o justo vai avançando, Deus vai conservando. Deus tem poder para conservar a nossa vida esta noite. Muitos estão andando por outros caminhos, buscando outras coisas, ilusões passageiras. Estão procurando o caminho fácil, a porta larga, e alguém está olhando e dizendo: ei, essa porta que tu está passando, ela é estreita, aqui tem uma porta larga, vai chegar no mesmo lugar, vai conduzir, o caminho vai dar no mesmo. Não, irmãos, não. Deus está mostrando aqui esta noite para nós, não. Deus é justo e tem um tempo determinado para todas as coisas. Nada fica oculto diante de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Senhor. Aleluia, aleluia. Quando chega o tempo, se Deus quiser, Ele faz uma limpa. Porque não adianta, irmão, se apresentar aqui para os homens. Não adianta eu estar aqui me apresentando, não é para os homens, é para Deus, é para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus. E pensa alguém que pode fazer, executar, e Deus não está vendo o que está errado por trás. Chega o tempo. Não fica oculto. O povo estava em pecado dizendo que tinha Deus, mas não tinha. Achando que Deus estava com eles, mas Deus não estava mais. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, o ciclo de oração. Aviva, Senhor, as irmãs para continuar orando. Para continuar, Senhor, perseverando na mesma graça, no mesmo amor, no mesmo empenho, na mesma verdade, Senhor. Lamanda Shai, comandai a Súria. Lamanda Yassúria, Calamanda Yassúria. A gente se reúne essa noite neste culto de festividade. Somente para nos alegrar com Ele. Porque se a gente fosse contar aqui tanta coisa que a gente tem, tanta luta que a gente passa, tanta lágrima que a gente tem derramado, faltaria tempo para cada uma de nós contar. Mas mesmo assim, o Espírito de Deus nos visita e nos alegra. Talvez tenha alguém aqui que está cantando, mas o marido não está em casa, está pelas ruas. Talvez tenha alguém aqui que está adorando, mas o filho está nas drogas. Alguém ficou enfermo, mas mesmo assim está se alegrando em Deus. Está dizendo como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, Senhor, Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel. Amanda, Shai, Calamanda e Assúria. Amanda e Abada e Assúria. E a gente vai avançando, e a gente vai vencendo. E quando a gente menos esperar, no tempo determinado, os propósitos de Deus vão se cumprindo. E o nome dEle é glorificado. Chegou para o povo também, irmão. Chegou para o povo também. Porque a palavra de Deus aqui é dura. Mas após os 70 anos, Deus vai visitar de novo aquele povo. E eles vão voltar para uma Jerusalém destruída, que está em pedaços. Não tem nada, não sobrou nada lá. Mas o povo volta alegre, o povo volta feliz, o povo volta cantando. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia, 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 aleluia.
O convite esta noite é a nós se render à vontade soberana de Deus. O convite esta noite é nós adorar a Ele, se render a Ele. Porque tudo está no controle dEle. A terra está no controle dEle. A igreja está no controle dEle. Está no controle dEle. Sabe que eu estou feliz? Porque eu estou alegre que está no controle dEle. Porque tem coisa na minha vida que eu não entendo. Tem coisa na tua vida que você não entende, que você não dá jeito. Mas você está alegre porque você sabe que está no controle de Deus. Aleluia, aleluia. E se está no controle de Deus tem esperança. E se está no controle de Deus tem bálsamo. E se está no controle de Deus a gente canta, a gente adora. A gente persevera, a gente não desiste, a gente não para. Abacuque entendeu que estava no controle de Deus. Abacuque se rende. No momento difícil que o povo iria passar, ele canta, ele adora, ele louva. E o que mais ele poderia pedir se não fosse para Deus avivar? Sabe que Deus está falando conosco essa noite? Se você olhou e viu que está difícil, pede para Deus avivar a tua vida esta noite. Pede para Deus te conservar, para você passar por esse período difícil. Pela fé você vai passar. Pela fé a igreja vai passar. Porque a igreja é propriedade exclusiva dele. Porque o povo é propriedade exclusiva dele. Como que pode, no meio de uma sociedade que nós vivemos hoje corrompidas, de um povo que se diz evangélico corrompido, como que pode? Ele tem poder. Ele tem poder para nos conservar. Porque todos os dias eu oro e falo, Senhor, me conserva, Senhor. Me conserva, Senhor. Oh, Senhor, me conserva. Não deixa eu me corromper. Não deixa eu negociar, Senhor. Porque a tendência, a oferta e a proposta é para a gente negociar, é para a gente se vender, para a gente se corromper. Mas, Senhor, não deixa esta noite, este ciclo de oração negociar, se vender, se corromper. Conserva, Senhor. O da direita, o da esquerda está andando por outros caminhos. Mas deixa ele, Senhor. Conserva nós. Conserva nós esta noite. Eu creio na operação sobrenatural de Deus na nossa vida, para nos conservar, para conservar a igreja, para conservar o princípio da palavra de Deus. Conservar num tempo em que muitos estão se vendendo, muitos estão se corrompendo e a gente ouve, mas aquela era assim, mas não está mais. Senhor, conserva eu, Senhor, conserva eu, Senhor. Deus tem poder para conservar a nossa vida. É a oração de Abacuque. E a conclusão dele é: eu quero apenas me alegrar pela minha salvação esta noite. Eu quero me alegrar pelo que Deus fez na minha vida. É como se Abacuque estivesse dizendo, povo em pecado, cativeiro vai vir, e caldeus, a Babilônia está vindo, Senhor. Abacuque está dizendo, eu quero me alegrar pela minha salvação. E a igreja aqui esta noite vai comigo dizendo, Senhor, o mundo vai de mal a pior. Senhor, aqueles que se dizem evangélicos até no nosso meio, Senhor, até aqueles que estão pertinho de nós estão se corrompendo, Senhor. Mas conserva a nossa vida, faz nós se alegrar, Senhor. Senhor, nos dá alegria pela Tua palavra genuína esta noite. Senhor, alegra a nossa vida. Amanda e Assúria. Choramanda, labadaia, sai, calamanda e sai. Não importa se estão dizendo que você sozinho neste propósito continua. Foi assim com os profetas, mas eles permaneceram, Deus conservou, não tem problema. Mataram Isaías, foi cortado ao meio. Aleluia, aleluia. Mas guardou o que era importante, mas guardou a palavra.
Não tem problema. Não tem problema se a gente não for alguém importante para essa geração. Eu quero ser conhecido no céu. Eu quero ser conhecido por Deus. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero juntar o meu tesouro que é precioso, que ninguém vai roubar, tocar, levar. Está guardado com Ele, o justo juiz, que me dará naquele grande dia. E também a todos que amarem a vinda do Senhor. Deus fala. Deus respondeu a Abacuque. Não o que ele queria ouvir. Não do jeito que ele queria ouvir. Mas ele chega num tempo que ele se rende e ele adora ao Deus soberano. E esse Deus está aqui esta noite. E Ele continua soberano. E Ele continua falando com a igreja. Deus está aqui esta noite. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus, porque eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Senhor, esta noite nós estamos aqui, nesta noite de congresso, de festa das irmãs. Oh Senhor, o Senhor é o Deus que fala, que cuida da igreja, que zela pelo seu povo, que muitas vezes nos corrige, Senhor. Oh meu Deus, mas é porque o Senhor ainda nos ama de alguma maneira, porque se o Senhor não nos amasse, o Senhor nem falava mais. Mas como o Senhor fala, nos corrige, nos confronta, Senhor, é porque o Senhor ainda ama este povo. Um povo que muitas vezes não quer ouvir, não quer obedecer, não quer fazer, executar como o Senhor fala. Senhor, mas continua falando, Senhor, porque quando a tua palavra chega aos nossos corações, ela é poderosa, ela convence, Senhor. Senhor, é noite de festa. As minhas irmãs estão aqui, Senhor. E eu quero te pedir esta noite, Senhor, porque tem muitas delas, Senhor, que entraram aqui, Senhor, angustiadas, precisando de uma resposta tua, Senhor. Fala, Senhor, aos corações das minhas irmãs, Senhor. Senhor, muitas das coisas que elas precisam, Senhor, talvez não venha acontecer hoje, mas o Senhor tem um plano, tem um projeto, tem uma promessa, mas tem algo que o Senhor pode fazer esta noite. O Senhor pode alegrar a nossa vida, o Senhor pode visitar o nosso coração, o Senhor pode derramar da tua porção, do teu Espírito, o Senhor pode avivar a nossa vida esta noite. Sim, Senhor, visita as minhas irmãs, Senhor, para continuar no propósito de oração, que não é fácil. Por esta obra, Senhor, que é árdua, Senhor. Por esta obra, Senhor, que não tem, Senhor, muitas vezes reconhecimento humano e não precisa, Senhor. Ela precisa ser conhecida no céu. Ela precisa chegar aos teus ouvidos, Senhor. Por esta obra, Senhor, de oração, Senhor. Visita as minhas irmãs, Senhor, para continuar, para conservar elas, Senhor. E muitas vezes que muitas querem parar ou desistir, Senhor. Mas esta noite o Senhor vai nos levantar. Vai nos colocar de pé, vai nos dar alegria. Aleluia. Sim, Senhor. Visita, Senhor, as minhas irmãs aqui esta noite. Ah, meu Deus, visita, Senhor, e dá esta alegria que Abacuque pediu. Dá para nós, Senhor, alegria pelo Deus da minha salvação. Dá essa alegria para nós, Senhor. Se alguém perdeu essa alegria, Senhor, dá essa alegria hoje, Senhor. Dá essa alegria hoje, Senhor, aos corações aqui esta noite. É o que eu quero pedir a Ti, Senhor, e te agradeço por tudo que o Senhor fez esta noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.